Paz, meus queridos, bom dia! Que bom que você chegou a mais um devocional. Vamos meditar na palavra do Senhor, vamos ter respostas, vamos ter orientação, vamos ter direcionamento que Deus vai nos dar neste momento. Porque não há um momento sequer em que nós abrimos as Sagradas Escrituras, em que nós entramos em comunhão com o nosso Pai, que Ele não tem uma palavra, uma resposta, um ânimo novo, uma palavra de encorajamento para as nossas vidas. Podemos estar tristes, desanimados, aflitos, quando vamos para a palavra do Senhor. Ele tem resposta e a situação muda. Quando abrimos nosso coração para receber a palavra que o Senhor tem, toda a situação muda. Neste momento eu quero comentar com vocês algo que aconteceu com Elias. Em 1 Reis 18 aconteceu algo extraordinário. Mas depois, logo depois deste momento, bateu um desânimo, uma falta de segurança, algo que pode acontecer em nossas vidas. Veja que contraste. Em 1 Reis 18, Elias se mostra um homem forte, corajoso, mas logo no próximo capítulo nós vemos que ele entrou em pânico e fugiu para salvar a sua vida. Mas o que estava acontecendo na realidade com ele? O que enfraqueceu esse tão grande profeta e fez com que ele esquecesse o seu dever? Era um desencorajamento. Era essa falta de coragem que fazia Elias cair. E assim, eu e você precisamos tomar cuidado, porque o desânimo pode chegar sem avisar e incapacitar nossa vida espiritual também. Ali no contexto da vitória de Elias, no capítulo 18, que nós podemos ler tantas maravilhas, onde Elias se apresenta diante de Acabe, diante dos profetas de Baal, tudo o que aconteceu ali, essa história é impressionante. Logo de saída nós lemos que a idolatria, especialmente a adoração a Baal, dominava totalmente o país de Israel. O rei e a rainha dessa nação, Acabe e Jezabel, eram totalmente corruptos. Neste ambiente espiritual desanimador, houve uma voz solitária e Elias soava como oposição. Elias falava de um Deus vivo, verdadeiro, de um único Deus. E diante de toda essa situação, Elias lançou um desafio aos falsos profetas para disputarem quem era realmente o Deus verdadeiro lá no Monte Carmelo. E a competição seria simples. Seriam preparados sacrifícios no altar. O Deus que respondesse com fogo do céu para queimar o animal seria o vencedor. Os resultados foram inconfundíveis. Os idólatras chamaram a Baal desde a manhã até o meio-dia, mas não houve resposta. Você sabe que Elias até gozou deles e disse que talvez seu Deus deu uma voltinha. Ou quem sabe ele estivesse dormindo. Mas Elias, para dificultar, ele até cavou uma valeta em volta do sacrifício, molhou o animal com 12 baldes de água até o ponto em que a valeta ficou cheia. E então, calmamente, pediu ao Senhor que o consumisse. Veja, ali nós vemos o operar de Deus. O fogo de Deus não somente queimou todo o animal, mas também todas as pedras em volta do altar, a água da valeta e até a terra em volta dela. Essa demonstração dramática convenceu o povo e os falsos profetas foram executados.
Imediatamente após isso, Elias partiu para o palácio em Jezreel, onde nós encontramos Jezabel, que mandou dizer que planejava matá-lo no dia seguinte. E um grande desânimo tomou conta de Elias e, totalmente desanimado, Elias fugiu. Ele disse ao seu senhor que queria morrer. Então ele fugiu durante 40 dias e noites. O desânimo nem sempre é pecaminoso, mas como consequência pode levar ao pecado. Aqui nesse caso, a depressão do profeta levou ele a esquecer totalmente seu posto de serviço, fraquejar em sua fé em Deus. Queridos, dentre as causas, ironicamente, nós vemos que um dos fatores que produziram o desânimo em Elias foi essa grande vitória que ele conquistou lá no Monte Carmelo contra os falsos deuses. Às vezes, vitórias espirituais decisivas são momentos em que nós ficamos vulneráveis. Somos mais suscetíveis nesses momentos e tanto, muitas vezes, pode vir o orgulho como o desencorajamento. Muitas vezes não rendemos todo o nosso ser ao Senhor e então estamos sujeitos a esses sentimentos em nossa vida. Aqui no caso, sem dúvida, Elias, ele previu um reavivamento avassalador. Talvez ele esperou que Acabe e Jezabel de algum modo se convertessem e conduzissem toda a nação de Israel ao arrependimento. Mas esse desafio continuado de Jezabel de matar a Elias foi para ele uma decepção. Queridos, a mesma coisa pode acontecer com as nossas vidas, principalmente com a nossa vida espiritual. Quando as coisas vão bem, nossas expectativas estão lá no alto, são muito grandes. Mas de repente na caminhada vem o revés, as situações contrárias e ficamos desencorajados. Depois de anos de fidelidade ao Senhor e depois da matança dos falsos profetas, nada tinha realmente mudado de uma forma drástica. Ou assim parecia para Elias. É extremamente desanimador trabalhar e mesmo assim não ver resultados positivos. Lá no teu ministério, onde você se empenha com tanta dedicação, muitas vezes há pessoas que não reconhecem teu trabalho, que não se engajam nessa luta de oração, de intercessão, de acolhimento, de buscar o máximo que o Senhor tem para revelar as nossas vidas. Queridos, isso não é tão incomum. Veja, se nós vamos para a história de Noé, um pregador da justiça, anunciou, falou, todos caçoavam dele, somente conseguiu salvar sua família e os animaizinhos. Jesus mesmo foi desprezado, rejeitado, humilhado. Muitos dos mais diligentes servos de Deus têm experimentado a frustração de ver os pequenos resultados do seu trabalho árduo, cansativo, dia após dia. Quando vemos o pouco ou nenhum fruto das nossas atividades no serviço do Senhor, precisamos ser pacientes, como nos diz Gálatas 6, e confiar que a colheita virá, como nos diz claramente em 1 Coríntios 15. Elias estava desanimado porque aqueles que deveriam estar servindo ao Senhor se esqueciam dele. Depois de tanta
manifestação do poder, da autoridade de Deus, ainda assim escolheram o caminho da maldade, da idolatria. Acabe e Jezabel deveriam ter sido os guias espirituais daquela nação, mas muito pelo contrário, a conduta deles era desmoralizante. Para nós, pode acontecer que alguns irmãos nos desapontam. A oposição do mundo já não surpreende. Mas quando vemos que aqueles que declaram estar servindo ao Senhor voltar suas costas para Ele, isso se torna muito mais do que podemos suportar. E muitas vezes isso nos causa desânimo. Mas, queridos, isto não é um problema novo. Nós vemos também que no momento crítico da sua vida, Paulo, o apóstolo Paulo, foi abandonado por todos os irmãos. Mas mesmo assim, Deus nos chamou com uma missão, com um propósito claro. Então, independente de todas as oposições, independente dos nossos irmãos fazerem ou não fazerem com excelência o seu trabalho na casa do Senhor, eu e você precisamos continuar servindo ao Senhor, buscando ao Senhor, independente da resposta dos outros. Nós podemos ver aqui, lendo, que uma das causas do desencorajamento de Elias foi o que ele estava sentindo, pena de si mesmo. Ele sentia que ele estava só, que todos tinham abandonado, que todos tinham virado as costas para o Senhor. É difícil ficar deprimido, meus irmãos, quando nós estamos com o nosso olhar fixo na obra do Senhor. Quando nós temos a nossa identidade clara, quando sabemos que somos filhos, amados, escolhidos, separados, justificados para fazer a obra do Senhor. Mas quando nós estamos pensando só em nós, quando estamos pensando na reação dos outros, então o desânimo vem, ele acontece, ele surge de uma hora para outra. Outra coisa que deixa Elias deprimido, desanimado, era a culpa. Ele tinha abandonado totalmente a sua responsabilidade e agido sem a direção de Deus. Ele sabia que ele estava errado, porque ele estava na defensiva quando o Senhor falou com ele. Ele estava precisando de perdão e necessitava voltar ao seu posto de serviço. E quando eu e você retrocedemos, fizemos algo que desagrada ao Senhor, a culpa toma conta de nós, e esta culpa produz depressão, desânimo. Mas o que realmente nós precisamos é nos arrepender e voltar a fazer aquilo que o Senhor ordenou. Veja, nós podemos ver que Deus chegou para Elias e fez uma pergunta. Ele veio 2 vezes e perguntou: "Que fazes aqui, Elias?" Nós podemos ler em 1 Reis 19, no versículo 9 e no 13. Aqui estava um homem bom e justo que tinha caído. E como você acha que Deus vai lidar com ele? Deus não ficou aborrecido, não desistiu dele. Por outro lado, Deus também não o mimou. O Senhor o desafiou diretamente, ajudando-o a superar esse desânimo e reassumir o seu serviço fiel. É encorajador perceber que Deus cuida dos seus servos fracos, caídos, sem vontade, desanimados, depressivos, e que Ele também trabalha para encorajá-los e restaurá-los, para fazê-los voltar àquilo para o qual o Senhor os chamou. É tão
bom ver o modelo de Deus quando Ele procura ajudar a reerguer nossos irmãos que se tornaram abatidos, e o mesmo Deus espera de nós. Deus quer que nós não abandonemos, que nós não desprezemos aqueles que estão desanimados, fracos, caídos, mas nós devemos ajudar a fazer ele se sentir melhor, encorajá-los, desafiá-los a voltar a fazer aquilo que faziam antes. Nós precisamos fazer como o Senhor fez, desafiá-los e ajudá-los a se levantar novamente na obra do Senhor. Veja, quando o Senhor visitou Elias lá na montanha e perguntou o que ele estava fazendo ali, Deus lhe disse para sair daquele lugar. Deus disse para ele: põe-te em pé neste monte perante o Senhor. E Deus mostrou a Elias um forte vento que quebrou as rochas, que botou a montanha em pedaços. Depois revelou um terremoto e depois um fogo. Cada um desses eventos mostrava o poder de Deus, algo que Elias precisava ver urgentemente. Ele precisava de mais confiança no Senhor, precisava ver que o Senhor estava do lado dele, precisava ver que o Senhor não o havia abandonado. Mas surpreendentemente, queridos irmãos, o Senhor não estava no vento, não estava no terremoto, nem estava no fogo. Por fim, Elias ouviu um sopro suave e ali estava o Senhor. A lição deve ser que precisamos confiar no Senhor, até mesmo quando nós não enxergamos nada dramático, arrebatador, extraordinário. É nos simples sinais que Deus se manifesta a você. Queridos, Deus pode trabalhar quieto, por meio de pequenos e aparentemente insignificantes sinais. Elias estava esperando um vento, um terremoto, um fogo, mas o Senhor se manifestou num sopro suavemente. Em tempos de desencorajamento, precisamos confiar no Senhor. Esteja Ele agindo sensacionalmente, estrondosamente, ou de uma maneira quase imperceptível. Deus deu a Elias uma tarefa para cumprir. Deus deu a mim uma tarefa para cumprir. Deus deu a você uma tarefa para cumprir. E Ele disse ali naquele momento a Elias que ele ungisse Azael como rei da Síria, e Jeú como rei de Israel, e Eliseu como seu próprio sucessor. Elias precisava apressar-se, mas aquela sua passividade, inatividade, lhe havia simplesmente dado tempo para ele só se lamentar, murmurar, resmungar. Queridos, dificilmente eu e você vamos ficar deprimidos se nós estamos ativos, buscando, orando, jejuando, fazendo algo pela obra do Senhor. Mas quando eu e você nos sentamos e remoemos o passado, remoemos um pensamento, remoemos uma atitude de um irmão, então ficamos desanimados. Finalmente, o Senhor falou a Elias sobre os 7.000 que jamais haviam se prostrado diante de Baal. Elias não tinha percebido que aqueles eram os verdadeiros servos do Senhor. Ele nunca tinha observado que ele não era o único restante, o único fiel remanescente. Quando nós estamos desencorajados,
A nossa tendência é pensar que tudo e que todos estão contra nós. Precisamos reconhecer as coisas boas, assim como as coisas más. Muitas vezes a nossa tendência é nos retirarmos, nos isolarmos, ficarmos num canto, remoendo, murmurando, sofrendo. Mas esses momentos de depressão são muitas vezes os momentos em que precisamos muito mais da amizade dos nossos irmãos, da comunhão com os nossos irmãos e da comunhão com o nosso Deus. Eu posso não estar com uma vontade fora do comum de ir à igreja ou passar um tempo com um irmão cristão, mas se eu fizer isso, se eu fizer um esforço, eu sei que eu vou me sentir reanimado, fortalecido. Os cristãos ficam às vezes desanimados. E é nesses momentos que nós precisamos voltar-nos para o Senhor e permitir que Ele nos ajude a superar a depressão, o desânimo, a aflição, para que nós não enfraquecemos e nos afastemos totalmente dele. E para nós, assim como para Elias, as soluções são relativamente simples. Queridos, nós precisamos de mais confiança no Senhor, de mais leitura na palavra. Nós precisamos nos edificar naquilo que o Senhor está dizendo ao nosso respeito, seus mandamentos, suas promessas. Queridos, nós precisamos crer que o Senhor está agindo até mesmo quando nós não o vemos operando de um modo dramático. Precisamos nos levantar, nos erguer e ocupar os nossos pensamentos, as nossas mãos, deixando de pensar só em nós mesmos, naquilo que não deu certo, naquilo que não está avançando da maneira como nós queremos. Precisamos ver o bem que está à nossa volta, nós precisamos ver e passar mais tempo com os irmãos, com Deus, com a sua palavra, em oração, intercessão, em jejum. Se você está passando agora por uma fase de desânimo, minha oração sincera é que você possa reagir. Eu oro por mim, oro por você, para que em meio a esses períodos de desânimo, a presença de Deus seja ao mesmo tempo poderosa e íntima. Nós podemos ver na palavra do Senhor que Ele nos diz em Isaías 57, pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar santo, num lugar alto, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Amém? Você crê nessa palavra?